E aí galera do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando mais um vídeo da série Bíblia Comentada do Gênesis ao Apocalipse. No último vídeo eu falei para vocês um pouco sobre a história da Torre de Babel. Conseguimos perceber qual foi o motivo que levou o Criador a vir a essa terra e confundir a linguagem. Nós vimos que existia apenas uma única língua, a língua adâmica, e posteriormente nós tivemos aí a origem das demais línguas. Vimos também o motivo pelo qual a torre ela foi construída, e no vídeo de hoje nós iremos dar sequência à história. Iremos falar sobre a história de Abraão, nosso primeiro patriarca. De certa forma, não existe como eu e você estudar a história de Abraão separada da história da Torre de Babel. Existe uma ligação, e para que eu e você, para que nós consigamos entender a história de Abraão, nós temos que trazer alguns elementos que estão ligados à história da Torre de Babel. O vídeo ele vai ser um vídeo longo. A história de Abraão é uma história extremamente extensa, então eu irei dividir a história de Abraão em aproximadamente 3 ou 4 vídeos. Hoje nós iremos estudar o final do capítulo 11 e o início do capítulo 12. E, de certa forma, durante todo esse percurso, eu e você, nós iremos entender quem foi Abraão. Abraão é um personagem conhecido. Eu, você, geralmente quem não é da igreja também conhece um pouco da história de Abraão, mas eu irei tentar trazer elementos novos aqui para vocês. Iremos conhecer as 3 esposas de Abraão, os 2 filhos dele. A Bíblia ela não dá tanto destaque a Ismael, mas eu quero trazer a história de Ismael com um pouco mais de detalhes, para que eu e você consiga entender não só a origem do cristianismo, do monoteísmo, mas também a origem do islamismo. A gente tem que Ismael é o pai aí do islamismo, dos povos árabes, e há uma divisão. A gente vai conseguir entender isso aqui nesse vídeo. E sem muita enrolação, pulando essa parte introdutória, vamos começar a história de hoje, que é a história do nosso primeiro patriarca, Abraão. Como eu disse a vocês, nós estamos ainda em Gênesis, no final do capítulo 11, a partir do versículo 27, e a gente vai pegar o início do capítulo 12, onde Deus ele chama Abraão. Só que para que eu e você, para que a gente entenda a história de Abraão, a gente tem que voltar um pouquinho lá na Torre de Babel. Quem assistiu o último vídeo conseguiu ver que já existia ali algumas cidades, a cidade de Babel, onde é erguida a Torre de Babel. Além da cidade de Babel, nós tínhamos aí outras cidades como Siquém, o próprio Egito. Nesse contexto aí em que a língua ali no período de Babel ela é confundida, a gente tem aí a descendência de Cã migrando para o Alto Egito e Baixo Egito. Entre a Torre de Babel e a história de Abraão, nós temos aproximadamente 10 gerações, especificamente entre Noé e Abraão. Abraão ele
nasce na cidade de Ur dos caldeus. Essa é a interpretação teológica que é feita na verdade, e o contexto em que Abraão vivia, ele é um contexto diferente daquilo que eu e você imagina. Só para que você entenda, e se tiver alguém que não conhece a história de Abraão, também consiga compreender e acompanhar nossa linha de raciocínio, nós temos o nome Abrão, que significa pai exaltado. Posteriormente, Deus ele faz a mudança do nome de Abraão. Era Abrão, ele coloca Abraão, que significa pai de uma grande nação. E tínhamos a esposa dele, Sara, e Deus faz uma mudança também no nome dela e coloca Sara. Essa mudança é feita representando a aliança que Deus ele faz com o casal. O nome Saraí significava princesa. Essa é a origem do nome de Sara. E como eu, como você, a gente já sabe, Sara era estéril e não tinha filho. Se a gente ler a partir do versículo 27, no capítulo 11, a gente consegue entender como era a família de Abraão. Qual é o contexto familiar e o contexto cultural em que Abraão ele é criado. Geralmente, quando a gente escuta, ou quando eu escutava o nome Abraão, eu tinha uma ideia de um homem extremamente fervoroso, um homem santo. Só que Abraão ele não era um homem santo, e eu falo isso com base nos textos bíblicos. Vamos entender o contexto e o local ali em que Abraão ele vive, o local em que ele é criado. Nós temos aí que Abraão é original da cidade de Ur dos caldeus. A cidade de Ur era uma cidade pagã. Se a gente analisar, durante todo o percurso dos hebreus, dos homens que são chamados por Deus, tanto na época de Noé, nós conseguiremos ver que a idolatria, a adoração a imagens de escultura vai ser um pecado constante e que acompanha toda a trajetória dos hebreus. Então, no momento que a língua é confundida na Torre de Babel, e nós temos aí a população se espalhando porque não havia comunicação entre eles, essa população volta, ou na verdade continua a adorar imagens de esculturas. Tanto que na cidade de Ur dos caldeus nós tínhamos ali um zigurate, como eu falei para vocês no vídeo anterior, onde o chefe da tribo ou o rei, ele acreditava que ele se conectaria com o Deus dele. O Deus da cidade de Ur é o Deus da lua. Se não me falha a memória, Naná, esse era o nome do Deus da lua que existia ali na cidade de Ur. E a cidade de Ur, ela, para cada ato da vida, ela tinha um Deus próprio. Então você tinha o Deus da fertilidade, tinha o Deus da guerra, o Deus da areia, da mandioca. Tínhamos diversos tipos de deuses e Abraão é criado nesse contexto. Abrindo um parêntese, a cidade de Ur é uma cidade que existiu ali na Mesopotâmia. Nós temos hoje achados arqueológicos em relação à cidade de Ur dos caldeus. Existe um sítio arqueológico na atual República do Iraque. Caso você queira, você pode dar uma pesquisada e você vai verificar que a cidade de Ur, ela realmente existiu, foi uma cidade real. E quem descobriu, quem fez essas escavações foi o Leonard. Ele é um arqueólogo, e junto com ele teve também o George Taylor, né? E eles vão descobrir ali, já na atualidade, por volta da década de 30, eles vão descobrir um zigurate
na cidade de Ur, de onde Abraão ele é original. Em volta dessas cidades, vários túmulos ou tumbas reais, e dentro dessas tumbas existiam também ali artefatos como machado, castiçais, que eram elementos ali relacionados com a cultura da época. Então, superado aí, fechando esse parêntese, que Ur dos Caldeus é uma cidade real, e a gente comprova isso através da ciência, e a gente volta para a história de Abraão. Quando eu falo para vocês que Abraão não era um homem santo, eu falo isso com base nos textos bíblicos. No livro de Josué, o capítulo é o 24 e o versículo é o 2, Josué ele vai falar ao povo de Israel, aos hebreus, a seguinte frase: os pais de vocês, Terá, que era pai de Abraão, era adorador de imagens de esculturas. Então, com base naquilo que Josué ele fala, nós conseguimos entender que Abraão ele vem desse contexto de uma família que adorava imagens de escultura, adoravam ídolos. Tem um livro chamado Jubileu, Livro dos Jubileus. Só para o pessoal que não conhece, ele é um livro apócrifo, não faz parte do cânon bíblico, é como se fosse uma espécie do Gênesis, né? Só que é um Gênesis menor. E nesse livro vai falar que aos 14 anos Abraão teria tido uma revelação, um chamado de Deus, e ele vai à casa do seu pai, e Abraão ele quebra as imagens que existia ali. Só que, como esse livro ele não faz parte do cânon bíblico, a gente descarta essa teoria. A maioria dos estudiosos, dos teólogos, entende que isso não aconteceu, com base justamente nesse versículo que eu li para vocês, de Josué 24, versículo 2. Abrindo um outro parêntese, o cânon bíblico, para o pessoal que não sabe, os livros oficiais, os livros que compõem a Bíblia, que os outros são chamados de livros apócrifos. Então a gente tem esse livro dos Jubileus, tem essa teoria, mas é uma teoria que atualmente não é aceita. Então, quando o Abraão ele é chamado, imagina que Abraão era um homem que adorava imagens de esculturas, se prostrava a outros deuses e, além disso, era um homem desconhecido. Nós tínhamos ali a cidade de Ur dos Caldeus, existia um rei e Abraão era um homem comum, uma família como qualquer outra, que não tinha notoriedade. O porquê que eu trago isso para vocês? Para a gente desconstruir a imagem que temos de Abraão, que ele era um homem santo quando ele recebe o chamado, porque ele não era. O próprio Josué vai falar, o texto fala que o pai dele, Terá, adorava imagens de escultura, não cita especificamente a Abraão, mas a gente entende que pelo contexto familiar e a influência dos pais dele, ele também adorava. Essa é a compreensão que se tem hoje. Está trazendo também um pouco da família de Abraão. Nós temos ali o pai dele, que é Terá ou Tera, depende muito da tradução bíblica. Nós temos dois irmãos, que era Arã e o Naô. Esses eram os dois irmãos de Abraão. Tínhamos o sobrinho dele, Ló, como já é conhecido de vocês, a sobrinha Milca, e tínhamos a esposa dele. Essa era a família de Abraão, e Abraão era casado com a sua meia-irmã. O pai dele, Tera ou Terá, tinha uma outra esposa e teve uma outra filha, além desses filhos que ele tinha, e Abraão vai casar com a sua meia-irmã. Além disso, o Naô ele vai casar com a sobrinha, a Milca, que era irmã de Ló,
E tanto Ló quanto a Milca eram filhos de Arã. Então você tem aí o tio casando com a sobrinha, o irmão casando com a irmã. Essa era o contexto em que Abraão vivia. Talvez você, como eu vejo aí algumas dúvidas, né, as pessoas falando, mas por que Abraão era casado com a irmã? Existe duas formas de compreendermos esse fato. O primeiro é que nesse momento o Criador ele não havia proibido o casamento consanguíneo ainda. Foi o mesmo que aconteceu ali no início da criação, quando tínhamos Adão e Eva, e os filhos de Adão e Eva casaram com as próprias irmãs. Posteriormente, após o dilúvio, a gente tem também o casamento consanguíneo, inclusive nesse momento aí em que Abraão viveu. Além disso, um outro entendimento, e eu acredito que seja o mais coerente, o fato de Abraão conviver com a irmã, ter casado com a irmã, a meia-irmã, na verdade, era justamente porque ele não tinha conhecimento acerca do Deus vivo, Criador do céu e da terra. Então, justamente por isso que Abraão casa com a sua irmã. São esses dois entendimentos que a gente consegue extrair com base na teologia. Adiantando aí, seguindo a história, então Abraão ele recebe o chamado, o Criador fala, né, que faria de Abraão uma grande nação, que ele seria aí, daria origem a diversos povos e que inclusive daria a Abraão uma terra. Isso já no capítulo 12. E a gente entende, com base no estudo bíblico, que essa promessa que o Criador ele faz a Abraão tem um significado extremamente importante. Por quê? Como eu venho trazendo para vocês, e o pessoal que está acompanhando os vídeos vai conseguir ter uma clareza maior, nós temos nesse momento famílias que vão se organizando, essas famílias vão procriando de certa forma, né, vai aumentando a sua prole, e essas famílias vão se tornando clãs, né, até chegar um momento aí que o patriarca da família, alguns acabam virando rei, como foi o caso que a gente teve de Nimrod, que se tornou um dos primeiros reis. Né? Nesse momento Abraão não é um rei, o patriarca da família dele terá, e ele vai ser o nosso primeiro patriarca bíblico. Então, ser pai de uma grande nação ou ter diversos filhos significava ter força militar. No momento de guerra, de conflito, se você tinha uma casa grande, se você tinha um clã grande, isso representava força militar. Abraão, como um homem que não tinha descendentes, por sua mulher ser estéril, ele teria um clã, na verdade ele nem teria um clã, né? Ele não teria aí uma família para se defender de uma nação inimiga. Então, quando o Criador fala para Abraão que vai fazer com que ele tenha descendentes, ele vai ser pai de uma grande nação, isso para ele, com base no contexto bíblico, representa força e poderio militar. Abraão, a gente tem ali que ele é descendente de Sem, da linhagem de Sem, a 8ª geração de Sem, e nesse contexto nós temos ali que a terra de Canaã, que é a terra que o Criador ele vai dar a Abraão, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, habitada pelos cananeus, descendentes de Cã, né, um dos filhos de Noé. Então a gente vai ter aí uma briga entre descendências, entre linhagens, e além disso, como eu falei para vocês, a promessa, na verdade a maldição de Noé sobre Cã se cumprindo. Então Abraão recebe o chamado, o Criador fala que vai torná-lo pai de uma grande nação, e além disso vai dar uma terra a ele.
mas não especifica qual terra seria essa, né? Fala que vai dar uma terra. Abraão atende o chamado e compartilha com a sua família. Nesse momento, ainda em Ur dos Caldeus, o irmão dele falece, Arã. Algumas pessoas entendem que quando Abraão ele sai de Ur dos Caldeus, ele vai para Arã, o pai dele coloca o nome de Arã em homenagem ao filho, mas isso não se sustenta, justamente porque Arã vai morrer ali ainda em Ur dos Caldeus. Então Abraão sai com Ló, a esposa de Ló, sua esposa, o seu pai, Terá, e o seu irmão Naor. Quando Abraão ele sai de Ur dos Caldeus, Abraão é um homem pobre. Abraão não tem bens, ele não tem descendentes e ele também é um homem que não é conhecido dentro da cidade. Ur, a cidade em que Abraão viveu ali durante o período da sua infância, é uma cidade, é um polo comercial, é uma cidade extremamente organizada, uma cidade extremamente desenvolvida e era ali rota de comércio, então Abraão não tinha nenhuma importância dentro do contexto de Ur. E ele sai, imagina saindo ali, não só ele, como algumas pessoas que são relacionadas, alguns parentes distantes, que a Bíblia não menciona, saindo uma caravana, aquele pessoal saindo ali pelo deserto, andando, até Abraão chegar, ele passa por Siquém, na verdade, e após passar em Siquém, ele vai se estabelecer em Ur, perdão, tá gente, na verdade, ele sai de Ur dos Caldeus, ele vai para Arã, e nesse percurso há uma decisão de parar e de se estabelecer em Arã. Nesse momento, ele começa a enriquecer, ele começa a obter posses, animais de criação, e outras pessoas começam a se juntar a Abraão. E após ele se estabelecer em Ur, após ele se estabelecer em Arã, o pai dele falece ali em Arã, e após o pai falecer, ele decide sair de Arã, né, após o falecimento do pai dele. O irmão Naor decide permanecer ali com a sua esposa, que era sobrinha, inclusive, dele, e Abraão ele sai de Arã, agora ele passa por Siquém, e passando por Siquém, a Bíblia vai falar que ele chega ali nos carvalhos de Moré, e nos carvalhos de Moré, aí sim, ele estabelece um altar, oferece um sacrifício a Deus, e ele se estabelece também entre a cidade de Betel e Ai, e nesse momento em que Abraão está ali, aí sim o Criador vai falar que daria esta terra a ele, que é justamente a terra de Canaã. Tem um versículo, uma carta atribuída a Estevão no livro de Atos. O capítulo é o 7, o versículo vai ser o versículo 2. Estevão vai falar que Deus ele chama Abraão, estando ele ainda na cidade de Ur dos Caldeus. Posteriormente, ele faz o chamado novamente quando Abraão está em Arã. Então, Abraão tem esses dois chamados. O Criador vai aparecer a ele em dois momentos. E quando ele chega ali na terra de Canaã, aí sim o Criador fala: eu te darei esta terra. Porque a terra de Canaã, a terra já era habitada, os cananeus, eles habitavam na terra de Canaã, que eram justamente os descendentes de Cã, e a terra era uma terra extremamente fértil. Então o pessoal, as famílias, os clãs que não tinham terras ainda, eles viviam migrando de local em local, procurando uma terra fértil justamente para poder plantar e cultivar alguma coisa. E a terra de Canaã era uma terra
extremamente fértil. Então o Criador fala que daria esta terra a Abraão. Só que quando Abraão ele se estabelece ali na terra de Canaã, a gente tem um fato extremamente interessante que acontece, que é justamente o momento aí que a terra ela passa por um período de seca, a terra de Canaã ela passa aí por esse momento e ele decide ir para o Egito buscar alimento, que foi o mesmo que aconteceu lá no momento em que José ele vai para o Egito, né, vendido pelos seus irmãos, e o pai dele manda os irmãos ir lá no Egito porque a terra estava passando por um momento de seca. Então a gente tem isso aqui novamente acontecendo na cidade de Canaã, e Abraão ele vai até o Egito. E posteriormente, aí no próximo vídeo, nós iremos dar continuidade, até mesmo para o vídeo não ficar longo, e nós iremos entender o que ocorre ali no Egito e tentaremos trazer alguns elementos novos para vocês. Trazendo algumas lições acerca da história de Abraão, acho que a primeira lição é que nós conseguimos desconstruir essa imagem de que quando Abraão ele recebe o chamado, ele era um homem santo, porque ele não era, com base nos textos bíblicos, era um homem que não vivia os princípios bíblicos, inclusive era adorador de imagens de esculturas, né? E posteriormente, ao longo do percurso, desse momento aí que ele vai peregrinando de um local para o outro, aí sim o Criador vai modelando e transformando a Abraão. Uma outra lição é que quando ele se estabelece ali em Harã, e que ele ergue um altar próximo ali aos carvalhos de Moré, nós temos aí o culto familiar sendo estabelecido, né? A gente já tinha ali com o casal edênico, mas Abraão começa a estabelecer, ele faz essa adoração em público, né? Então quando ele ergue o altar, existe ali a esposa dele, o sobrinho e todo o clã que acompanhava Abraão, e ele traz aí de um ato público. Por que eu estou falando isso? Porque as cidades vizinhas ali, os próprios cananeus, eles eram pessoas que adoravam imagens de escultura, e nesse momento que Abraão ele estabelece ali o altar e oferece um sacrifício, Abraão começa a divulgar o nome do Criador, né? Ele assume publicamente que ele não serve aos deuses que ele servia anteriormente, mas sim ao Deus vivo, que era um Deus que havia sido esquecido com o passar do tempo. Desde Noé até a gente chegar em Abraão, a gente tem aí a nação se voltando para ídolos e esquecendo o Deus vivo, e isso é resgatado justamente com Abraão. E uma outra lição que fica é que nem sempre quem recebe o chamado de Deus são os santos, os mais santos, ou as pessoas que têm uma vida aí modelo, né? Tanto que quando Abraão é chamado, não conhecia o Criador, e posteriormente Deus vai modelando. Então, algo que eu acho que fica e que é extremamente interessante é que diversas pessoas elas são chamadas, Deus faz aí um pacto com diversas pessoas, mesmo essas pessoas não vivendo uma vida de santidade, adorando imagens de escultura, ídolos, e essa transformação ela aí ocorre ao longo do tempo. Por que eu falo isso? Geralmente a gente olha para algumas pessoas e fala, nossa, como fulano é um cristão verdadeiro, está sempre lendo a Bíblia, jejuando, modelo, e nem sempre essas pessoas são chamadas, né? Deus escolhe a quem Ele quer. Acho que essas são as lições, não vou me prolongar muito no vídeo, e aí no próximo vídeo a gente continua a história de Abraão a partir do momento em que ele entra no Egito, já na segunda parte do capítulo 12, tá? Se você gostou,
deixa o like, compartilha, você vai ajudar muito o canal, tá bom? E, gente, ativa o sininho das notificações, e aí sempre que eu postar um vídeo, vocês vão ser notificados e vocês conseguem acompanhar a história. Até o livro de Apocalipse é uma longa jornada e eu espero que você esteja comigo no final dela, tá? Um abraço, obrigado e até o próximo vídeo.